Uma coisa que parou, será que acabou não? Vamos lá, então aqui, ó, ali ele falou que f' de x é igual ao f maiúsculo de x e f de x. Esse f maiúsculo depende de x da variável independente e da variável dependente. Quem seria o f maiúsculo? Naquela expressão lá no final. É. Ela seria Não, é aqui em cima. Essa expressão aqui, ó. Essa expressão, quem seria o f' é esse aqui. Certo. Quem seria o f maiúsculo? Que é uma expressão que está em função de x e de f de x. K. Só o K? Isso. Não, tudo isso daqui é o meu f maiúsculo. Ela está em função da f de x, só que aqui... ainda tem barra, entendi. Tá. Agora que eu fui ver. Mas aquele X ali antes do ponto de vírgula é o K aí. Isso. Não, esse aqui é o x mesmo. Só que nesse exemplo aqui não tem, mas poderia ter. Nesse exemplo aqui nosso tem, ó. Nesse ali era dv dt, que seria o y', né? É igual a 9,8. Não tem o t. Se tivesse um t aqui, vamos supor que tenha, né? Menos um v, vai. Vamos supor aqui. Aí, no caso, essa função depende tanto de f de x, que seria o v, né? Que aqui é v de t, né? Aqui é v de t. Tanto de v de t quanto de t. Então é isso. Não, eu mudei porque eu pus um t aqui a mais. Entendi. Mas pode ser. É uma outra maneira de escrever, tá? Se algum livro tiver, é porque ele coloca entre parênteses, está falando que aquele f maiúsculo é uma outra função, não é f de x que você tem que descobrir, é aquela função que está lá do lado de lá. Aquela expressão que depende da variável independente da variável independente. Muitas vezes nós escrevemos y no lugar da função. É uma notação bem comum, porque lá a função é... Ele só trocou o f de x por y. Y. Aí eu poderia escrever y' de x, ou até dy de x, como uma forma que depende de x e y. Como a derivada de ordem máxima, que está aqui é 1, isso chama equação de ordem 1. Isso vai ser geral nesse estudo. Quando eu tiver uma expressão como essa, que é a derivada maior que aparece na derivada de ordem 5, eu vou chamar, dizer que é uma equação diferencial de ordem 5. Estas são de ordem 1. A f precisa ter boas propriedades para que o problema seja possível de ser resolvido em condições interessantes. Exemplo: se a derivada é 3 vezes a função sobre x, ou y' é 3y sobre x. Então, isso é um exemplo de uma equação diferencial de ordem 1. Eu queria que vocês observassem que x tem que ser diferente de zero. Vocês têm que observar isso daí também, Como a expressão x está no denominador, tem que lembrar que a sua solução, vocês não podem pegar aquela onde o x é zero. Tem que ver a condição de existência, domínio, tá? Então, isso de alguma forma está me jogando esse problema o plano, o domínio, onde essas coisas vão ocorrer, o gráfico dessa função está no gráfico 2, o plano, mas x não pode ser zero. Então, na verdade, eu tenho um problema cujo domínio de formulação, que eu vou mostrar isso depois para vocês na lousa, o domínio, ele é o plano menos o eixo y, que é o eixo x igual a zero. Então, o que é uma solução dessa equação diferencial? Uma solução dessa equação diferencial é uma função, aí uma função f, f explicitamente dada, que torna essa equação verdadeira. E se eu calcular a derivada, e olhar nessa equação a derivada, eu boto 3 vezes a função do x. E nós vamos aprender métodos para resolver essa equação diferencial.
Eu vou dar algumas atividades para vocês, uma lista. Eu dou a expressão, a equação diferencial e vou dar uma solução. E aí eu vou perguntar para vocês se é a solução ou não. O que vocês vão ter que fazer? Aquilo que eu fiz lá, derivar e substituir para ver se dá, realmente satisfaz a expressão, tá? A solução é uma constante qualquer x elevado ao cubo. Ao longo das aulas vamos aprender a chegar nessa resposta, mas hoje eu já estou conhecendo a resposta. Uma constante x elevado ao cubo. E que essa constante é qualquer. Vamos ver por que isso é uma solução. Imagina que você derive isso. Quando você deriva, aparece um 3 vezes a constante x ao quadrado. Então aparece um 3 na frente e x com uma unidade a menos no expoente. F é x ao cubo sobre x da x ao quadrado. Então a derivada é 3 vezes a própria função, que é c x ao quadrado, que é o que acontece aqui. 3 vezes a função de cx ao cubo sobre x. Ó, a função é essa. A derivada dela é essa, né? Qual que era a expressão que ele tinha? A expressão que ele tinha lá no começo é f' de x é igual a 3f de x sobre x. Então é isso aqui que eu quero verificar. Aí ele deu essa solução aqui vocês vão aprender a chegar nela, mas ele já trouxe essa solução. O que vocês vão ver? Será que realmente está certo? Então o que eu faço? Eu derivo, deu isso, substituo aqui. Então isso é esse lado aqui, né? 3cx ao quadrado. O lado de lá vai ser o 3 vezes. Quem que é o f de x? É esse aqui. C. E aqui tem um x embaixo. E aí, deu igual ou não deu? Sim. Deu. Esse simplifica com esse, né? Corta aqui, fica 2, né? E aí ficou igual, tá vendo? Então, para você conferir se deu certo, lá quando você estiver fazendo cálculo, é só substituir e ver se essa expressão está satisfeita. Isso que fica cx ao quadrado. Então, essas funções são soluções para qualquer valor de c. Observe o seguinte: essa função está definida para x igual a 0. O meu problema não faz sentido para x igual a 0. Então, daqui a pouco eu mostro graficamente. Tá vendo, gente? Ó, a solução aqui, ó, pode ser x igual a 0. Né? Só que o meu problema lá, inicial, o x não pode ser 0. Como é que a gente interpreta isso que ocorreu aqui? O fato de que a equação formulada não está definida para x igual a 0, mas as soluções que a gente foi encontrando até passam. Esse contexto de equações universais ordinárias, ele é regido por um grande e importante teorema, que chama Teorema de Existência e Unicidade de Soluções. Ele diz assim: quando você escreve a equação dessa forma, esse teorema é dificílimo de provar. É dificílimo de provar. Da existência e da unicidade de solução. Ele vai falar assim: será que toda equação tem solução? E será que a solução é única? Pelos nossos estudos ali, a gente já viu que é única, né? Mas e como é que eu vou saber se existe a solução ou não? Ele vai falar aqui. Nesse caso, ele vai usar uma série para resolver, né? Ou não? Uma série? É, ou não? Ainda não. Para demonstrar? Não. Demonstração desse teorema é uma teoria muito pesada. Que curso de licenciatura nenhuma eles demonstram. Só imaginar. Eu estou perguntando porque o Ricardo, ele falou sobre um teorema, não explicou ele, só falou que tem a série um teorema da unicidade. Cara, mas aí tem vários outros, não em equação Outras diferencial, em outras coisas, né? se essa função for uma função que tenha derivadas parciais contínuas, então esse problema sempre vai ter solução. Ó, então, para ter a solução, aquele F maiúsculo, que é aquela parte de lá, tem que ter as derivadas parciais, porque se está em função que você vai derivar x, depois vai derivar y. Se as derivadas parciais são contínuas, uma função contínua, aí vai ter a solução. Ela não tem solução. É.
a parte de existência. E mais, há uma característica de unicidade. Só tem unicidade, só fica caracterizada quando você marca um ponto. Essa parte é a unicidade. Dado um x0 são 0, no domínio, e é bem importantíssimo ver que a x0 são 0 tem que estar no domínio onde está definida a função. Então, quando a gente vai escolher um ponto lá para a gente achar uma solução, a gente tem que ver se aquele ponto que a gente colocou está no domínio da função. Então, você vai olhar lá na sua, no caso, seu f maiúsculo lá, naquele caso, nossa, o domínio é qualquer função, é reais, né? Então pode ser qualquer ponto. Mas como tinha aquele aqui que o x estava no denominador, não pode pegar um x igual a 0, nenhum ponto que esteja no eixo y. Aí tem que ficar esperto só por isso, prestando atenção. Que caracterizou a nossa equação diferencial, que no nosso caso não inclui o x igual a 0. Y é x, mas não x igual a 0. Então, dado o ponto do domínio, existe uma função que é a solução da equação diferencial. Essa solução satisfaz a condição de que no x0 ela vale y0 e ela é a única que tem essa propriedade. Então, voltando para o nosso exemplo, nós temos essa equação diferencial, a solução geral era constante x ao cubo, demos a condição inicial que eu escolhi arbitrariamente, que podia ser qualquer um, 2 meios. Quando você substitui naquela solução geral o x por 2 e o y por meio, você cai nessa equação, meio igual a c, 2 elevado ao cubo. x2... Já dá para fazer tudo isso, né? A gente colocava um ponto lá, aí colocava aquela equação e saiu. Soma meio. Resolve, isso dá c igual a 1 sobre 16. E, portanto, a solução procurada é aquela que tem aquela constante 1 sobre 16, é a constante x ao cubo, 1 sobre 16 x ao cubo, ou x ao cubo sobre 16. Esta solução é a única entre todas as soluções desta equação que tem a propriedade de passar por esse ponto. E passar por esse ponto significa, quando eu faço x igual a 2, o y dá meio, 8 sobre 16. Esses fatos têm uma interpretação geométrica muito interessante que eu vou mostrar para vocês na outra. Então, agora eu vou mostrar para vocês geometricamente o que significa ter uma resistência e unicidade. Oi? Você fica do lado, assim, diferente? Soluções da nossa equação diferencial. Olha que coisa bonita. Então, a nossa equação diferencial é a derivada da função igual a 3 vezes a função sobre x. E a primeira coisa a observar, claro, que... Oi? Elegante. O quê? Cabelo. Já que não tem na frente. Então pode. x tem que ser diferente de 0, para o denominador. Isso caracteriza qual é o domínio onde estão as variáveis x e y, onde que fica jogando essa equação diferencial. Porque no fundo é o domínio daquela expressão que envolve y e x. O domínio é x diferente de 0. X diferente de 0 quer dizer que x não pode ser 0, x não pode ser o e, não pode estar nessa posição. Então o nosso domínio não inclui o eixo y. Eu não vou mostrar a importância disso para vocês. Nós resolvemos a equação diferencial e as soluções são f de x igual a cx ao cubo. X ao cubo é a função y igual a x ao cubo, é uma cúbica, estão acostumados com a função. Vocês conseguem, né, saber que essa função é um x ao cubo, né? Vocês conhecem. Agora sim. X ao quadrado é uma parábola. Você sabe assim, ó, que o x ao quadrado é uma parábola, é assim, né? Uhum. O x ao cubo é assim. E o x ao quarto? É assim? Não. Ó, todas as funções pares, elas vão, por exemplo, assim, ó. Ó, por exemplo, isso daqui vai ser uma função par. Certo. Porque ela começa em cima, termina em cima, ou começa embaixo, termina embaixo. Função par não, gente, de índice par. 2, 4, 6. E as ímpares, ela sempre vai ser assim, ó. Então, no caso. Isso prático. Não, qualquer uma. Ela sempre vai começar em cima e terminar embaixo, ou começar embaixo e terminar em cima. Por exemplo, ela pode fazer assim, ó. Assim, ó. É uma função ímpar. Ó. Uma
Função ímpar. A função par, se começa em cima, ela termina em cima. Termina não, ela vai pra cima. Termina. Aí, aqui tem a ver com as raízes, depois vocês vão aprender. Ocorre com a função cx ao cubo quando eu faço variáveis de C. Ela fica com diferentes gráficos, todos com esse mesmo jeito, de x ao cubo. Variando C varia o formato desse gráfico. Uma coisa em comum, todos eles passam pela origem. Todas as E soluções nenhum passam na deles origem. passa por y positivo. Porque quando x é zero, todas essas funções têm imagem zero. Então, consequência, porque está em coerência com o teorema de existência e unicidade, está todo mundo de acordo com o teorema de existência e unicidade. Se eu pegar um ponto no eixo y, não vale o teorema de existência e unicidade, porque não está no domínio desta equação diferencial. No caso de um y positivo, não existe solução que passa por aqui. Nós fizemos, durante a aula, o exemplo da solução que passava pelo ponto 2 meio. Se eu colocasse um paralelismo com zero aqui, o que aconteceria? Não estaria dentro do domínio de validade do teorema de existência e unicidade. Se eu colocasse 0,5, eu veria que não existe solução que passe pelo 0,5, porque todas as funções cúbicas vão passar pelo 0,0. E se eu colocasse 0,0, tem solução que passa, mas não é única. Observe que todas essas funções passam pelo 0,0. Então, no eixo y não vale o teorema de existência. Viu? Por que não pode ser 1.00? Por quê? Volta aqui Sempre quando x for zero, começa zero. Então, mas por que não pode ser solução? Primeiro, porque não está no domínio. E segundo, porque... Então, não está no domínio, né? Não pode ser zero. E qual que é o outro caso? Todas as funções, soluções passam pelo zero. Lembra que a gente falou que as soluções não podem se encontrar? Não pode ter pontos em comum? Então, como todas as soluções passam na origem, tem que tirar cada origem. Tem necessidade. Para y diferente de zero, positivo ou negativo, não tem nem existência de soluções, e no y igual a zero, que seria o ponto 0, 0, tem soluções, mas não são únicas. Na verdade, tem muitas soluções que passam pelo 0, 0. Então, o teorema de necessidade vale fora do eixo y. Quando eu dei o ponto 2 meio, claro, estava fora do eixo y, era esse ponto aqui, 2 meio, aí nós descobrimos que tinha uma e exatamente uma solução que passava por ele. Aí entra o teorema de existência e unicidade, e que era aquela solução f de x igual a x ao cubo sobre 16, que é exatamente a única que passa por aqui e que é única dado esse caso. Bonita essa interpretação geométrica, né? A gente consegue enxergar o teorema de existência e unicidade funcionando dessa maneira. Mesmo que ela vai ter um contato, Por quê? mesmo que ela vai passar na origem, A gente não pode levar em consideração. Por isso que lá no GeoGebra não exclui esse pontinho, porque ele deixou uma bolinha aberta ali, né? O GeoGebra vai estar lá, só que na hora de você interpretar o seu resultado, você tem que lembrar qual é o seu domínio, se aquele ponto entra, se não entra, e como todos passam por ali, aquele ponto você não pode levar em consideração. Tudo isso você tem que lembrar. Agora, gente, até aqui foi, assim, basicamente o que a gente já tinha visto, né? E algumas coisas a mais que no domínio eu não tinha falado nada sobre isso aí. Agora, ele vai ensinar a resolver. Agora, vocês são coisa nova, tá? Eu posso passar para vocês isso aqui e ver o livro também. Depois a gente vê como eu passo para vocês. Eu vou passar umas atividades depois para vocês fazerem. Olá, vamos continuar nossas aulas, nosso curso de foco 3. Na aula passada eu apresentei para vocês a ideia de equação diferencial com ênfase nas equações diferenciais ordinárias de ordem múltipla. Hoje nós vamos começar uma parte operacional, estudar alguns métodos resolutivos. Na aula de hoje eu vou apresentar dois métodos para vocês. O primeiro método que chama as equações com variáveis separáveis e o segundo método que chama as equações exatas.
São os mais fáceis. Muito úteis na resolução Nossa, dessa tá questão. bom, tá bom. Vamos lá? Vamos começar com as unidades. Primeira parte. Lembra que a equação diferencial ordinária, EDO, de ordem única, é uma equação que se escreve dessa forma. A derivada igual a uma expressão que envolve x e y. Muitas vezes eu escrevo dy de x. dy de x é uma ótima forma para maneira de escrever a equação que eu vou fazer. Existe uma manipulação formal que aparentemente não pode até alguém achar que não tem muito sentido, lógico, mas que é um teorema que garante que isso fornece as soluções. Essa manipulação formal é tratar esse dy e esse dx como entidades que eu possa multiplicar e dividir, que eu possa operacionalizar com elas. É um pouco estranho, mas funciona. Então, eu pego uma equação diferencial que está escrita assim, dy é uma forma xy, já falei de exemplo, faço uma manipulação algébrica e escrevo dessa forma, uma parte multiplicando dx e uma parte multiplicando dy. Eu levo o dx para lá, faço operações algébricas e coloco dessa forma. Vocês já vão ver um exemplo disso. Bom, se eu conseguir escrever a equação diferencial de uma tal forma que eu junte toda a variável x de um lado e toda a variável y do outro, observe que no caso geral eu tenho xy envolvendo dx e xy envolvendo dy. Mas imagine que a minha equação seja mais simples e que eu consiga separar as variáveis uma da outra. Eu consigo buscar a variável x com x, variável y com colocar o y. x, Uma equação com o essa x, propriedade, se é uma expressão y. permitir que eu faça isso, essa equação chama-se equação de variáveis separáveis. E elas são muito simples de serem resolvidas. É uma coisa muito mnemônica, muito visual para fazer. Olha bem para essa forma, p de x faz a integral do pedaço p de x, faz a integral do pedaço p de y, cada uma integral na sua variável, faz a integral em x, faz a integral em y. Lembre-se que quando nós fazemos primitivação tem uma constante arbitrária que aparece, e a igualdade que é p da variável x de x e da variável y de y, eu integro dos dois lados, obtenho uma expressão que vai ser a primitiva em x mais a igual a primitiva em y mais c, e ser uma constante arbitrária. Isso é a solução da equação diferencial. É possível resolver a equação diferencial dessa forma, e a expressão que a gente tem é a expressão. Vamos ver um exemplo. Vai lá, Esse exemplo foi um exemplo que eu ilustrei a aula passada. Lá na aula passada eu exibi a solução, mas eu não disse como que eu havia obtido essa solução. Eu só exibi a solução. Vamos ver como que é possível obter a solução. A equação diferencial é derivada igual a 3 vezes a função sobre x. Eu escrevo dy de x igual a 3 vezes a função sobre x, multiplico. Ele passou o dx para lá e passou o dy para cá. Esse dx foi multiplicando e foi dx sobre x. Aí ele ficou, tá vendo? X com dx. Fiz uma manipulação, que é uma separado. manipulação um pouco diferente do que está acostumado a fazer. Não são Eu todos estou que tendo que dar um teorema que garante que isso funciona. Inverteu. Aí eu Ele continuo colocou com isso. x com Então ele dx pega e integral da parte em x igual a integral da parte em y mais c. Ou seja, integral de dx sobre x igual a integral de dy sobre 3y mais c. Integral de 1 sobre x é ln do módulo de x. Aqui é integral imediata, né? Integral imediata. Propriedade de derivadas e integrais. Você sabe fazer daqui, chegar aqui? Então, quando eu integro 1 sobre x, vai ln do módulo. Quando eu integro 1 sobre y, Aqui, é integral imediata. Se eu tenho assim, dx sobre x é igual dy sobre 3y mais c, né? E aí aqui é ln. É da tabela, do módulo, tá? Tá na tabela. Só que aqui tem um 3. O que eu faço com esse 3? Eu passo ele para fora. Venho aqui, ponho dy sobre y. Certo? Aqui ficou ln de y.
módulo de... Isso é tabela também. É, na tabela. Então é só isso. Por isso que elas são as mais fáceis. Se elas estão separadas, significa que você separa x de um lado e y do outro, o x com dx e o y com Agora dy. que eu estava perguntando é o seguinte: por que dx e dy já chega logo em ln de x? É imediata, né? 1 sobre x, né? É uma integral imediata. Também É isso aí que não tem explicação. sai da derivada. Esse daqui é separável? Como é que eu sei se essa expressão aqui ela é separável ou não? Hein? Será que essa equação ela é separável? Ou seja, eu consigo separar, no caso, v de um lado com dv, t do outro lado com dt? Será que eu consigo resolver dessa maneira? Eu acredito que consegue. Ó, vamos arrumar isso aí, vamos ver se dá. Ah, não, não meio lá, né? Então, vamos ver. Eu acho que esse mesmo dá certo. Vamos ver, Passa passa o uma v. pessoa, mano. Vamos ver aqui, ó, dv, dt. Aqui menos v. Ih, ó, já não tem como eu passar pra lá, tá vendo? dt. Não, eu passo o T. Como que você quer passar? O que você quer passar? Peraí. Eu tenho que separar, sabe? Tudo que é v de um lado e tudo que é t do outro. Mas tem um que é VD? Não, Não. tem que pôr tudo que é ter. Ó, dv com v e dt com t. Ah, fácil. E aí, dá pra Passo separar? 9,8 somando. Somando aonde? Aqui? É. Pra cá? Subtraindo? É, tá indo. Pronto, agora eu passo o DT multiplicando. Mas o dt, pra passar multiplicando aqui, ele tinha que estar aqui embaixo, agachar o MLC. Tirar um Tirar o mínimo. Aí eu vou colocar dt embaixo de todo mundo. Aqui tem que pôr um dt aqui também? Isso. Agora você separa eles. Agora eu passo o DT dividindo. Passa o Não dt. tem nada dividido, não. Ele passa assim. Passa o dt dividido. No caso vai ficar só. Vai ficar só dentro desse fogo. Porque ainda cortar o dedo ainda. É mais fácil deixar o DO É dv. Dever. dele sozinho, não? Mas aí, se eu deixar o dv sozinho, Não vai dar certo. Ó, Vai ficar. eu vou deixar o dv sozinho. Eu vou passar o dt pra lá. É, qual o dedo? Isso. Ó, não consigo tirar esses daqui junto, ó. Não tem como eu separar. Se fosse multiplicação, Então, ó, essa EDO, ela não é separável. Eu não consigo separar igual essa daqui, fica bonitinha. então como identificar uma que separa Você e outra que que não separa? é, você tem que tentar. você vai colocar aqui, você vai ver. Módulo dele. Vamos ver o E um próximo. texto fica multiplicando também. Mas a constante. Essa constante pode ser uma constante real qualquer. Vocês vão acompanhar comigo o que vai acontecer com essa constante. Ela vai mudar de natureza e vai, lá no fim, a gente vai fechar com o entendimento dessa constante. Então, LN do módulo, LN, ou aquele 1/3 aqui na frente da LN de Y, pode também ser escrito como LN raiz cúbica, o Y elevado ao terço. Isso de várias maneiras equivalentes de escrever. Ali ele só tirou um terço e colocou na raiz cúbica, né? Mas mais a constante. Aí Agora, ele qual exponencial dos evoluiu dois para lados? ele, Se essas colocou duas ele. coisas são iguais, você pode calcular exponencial elevado ao n, vai ficar igual ao exponencial elevado ao outra. Então, exponencial elevado ao n, a ideia é que esse n suma. Exponencial elevado ao n mais constante, propriedade exponencial. Ó, então, como a gente tem duas expressões com ln, o que a gente faz para assumir com ln? A gente eleva, coloca o exponencial aqui e o exponencial aqui. Só que aqui, ó, é exponencial da soma, ó, exponencial da soma, que vai virar o produto, né? A propriedade do exponencial. Se o expoente aqui está uma soma, vira um produto de 12 exponenciais, né? Conserva a base e soma os expoentes, não é assim? Então tá. É isso que ele está fazendo, só está arrumando a expressão.
exponencial de uma soma é o produto das duas exponenciais. Então, fica exponencial de LB do y elevado ao terço, ou raiz cúbica de y, igual, vezes exponencial da constante. Se eu chamasse a exponencial da constante de uma nova constante, chamei de selinho. Ó, toda vez quando vocês estiverem resolvendo, isso daqui C é uma constante qualquer, tá? Quando eu estou aqui, ficou E elevado a C. E elevado a C é um número também, não é? Porque E2 é alguma coisa, elevado a um número vai dar um número. Você pode trocar isso aqui por outra letra. Você não precisa ficar carregando essa expressão até o fim. Aí você pode chamar de K, de L, de L. Quer dizer, é um número qualquer. Essa constante podia ser qualquer. Exponencial de uma constante é uma outra constante, mas é sempre positiva. Qualquer constante que você pega, exponencial de qualquer coisa, dá um resultado positivo. Então aí você organiza o seguinte: E elevado a alguma coisa, uma exponencial, E com base E, ela é sempre positiva. Então você já coloca a condição ali. Eles chamam de selinha, mas você pode chamar de K, de D, da letra que você quiser. Aí você coloca, ó, essa letra é maior, certo? Por quê? Porque ela veio dessa expressão aqui. E essa expressão é a exponencial, vocês sabem, né? Que o gráfico dela é assim, né? Exponencial. Nunca vai ser zero e é sempre positivo. Por isso que ele coloca aqui, ó, esse número aqui é sempre maior que zero. Como é que cancelou, tirou esse IE para poder chegar no módulo de... Aonde? Porque da onde veio o E? Não, como é que ele... Isso. Esse E Isso. é o que eu acabei de falar com vocês. Não, todo ele. Toda... E. Ó, a gente chegou aqui quando a gente integrou, certo? Para tirar o MN, Eleva E. eleva E, não, a gente aplica a exponencial em tudo. Tanto de um membro quanto do outro. Ficou E elevado a isso e E elevado a tudo isso. Só que aqui são operações inversas. Isso, LN é log na base N e cancela. São operações inversas. Se eu elevar a E e depois tirar o leite, é como se eu multiplicasse por x e dividisse por x. São operações inversas. O inverso da exponencial é o logaritmo. Né? Então, por exemplo, se você tem assim, ó, 2 logaritmo de 4 na base 2, corta, fica 4. Entendi. São operações inversas. Por isso que dá na módulo de x que é igual... Isso aí, então aqui fica aqui, ó, esse cancela com esse, Isso. fica módulo de x. Esse, aqui primeiro ele abriu, né, em 2, Isso. né, porque é uma soma, né, então vira um produto. Aqui esse cancela com esse, e isso aqui é um número. E você sabe que uma exponencial elevada a c, no caso, é um número também. É um número positivo. Então ele só está falando, chamou de selinha. Não, a minha dúvida era só como É o E. cancelar. É o E. Não, Porque são operações. Vocês já fizeram no plano cartesiano, por exemplo, 2 elevado a x e logaritmo de x na base 2? São operações inversas, porque um leva o outro por trás. E eles são simétricos. Se você fizer um eixo de simetria. Eu fiz logaritmo, mas não com essa. Mas você faz isso no GeoGebra um dia. Você coloca lá 2 elevado a x e logaritmo de x na base 2. Não posso falar. Então aqui, o LN com o exponencial cancela. Tem diferença, né? Inverso e oposto. Temos o módulo de x. LN exponencial cancela na raiz cúbica do módulo de y. Vezes essa nova constante que eu chamei de selinho positivo. Então, olha, tem uma constante C, que poderia ser qualquer, agora tem uma constante selinho positiva. Vamos continuar. Tirar os módulos. Como é que você tira o módulo de x? Ou é mais x ou é menos x. E o módulo de y? Ou é mais y ou é menos y. Como é raiz cúbica, o menos eventualmente sai para fora. E essa igualdade é uma igualdade que tem mais ou menos x ou mais ou menos y, depende se o x é positivo, o módulo é próprio, se o x é negativo é menos. Mas lembra que tinha uma constante selinha multiplicando que era positivo e que agora apareceram os sinais de mais e menos?
Pensa que você pega todos esses sinais em cada situação concreta, joga tudo no selinho, e o selinho que era positivo volta a ser uma constante que pode ter qualquer sinal. Ele começou com um constante real, depois apareceu o selinho positivo, e agora apareceu um C duas linhas que pode ser positivo ou negativo. Só não pode ser nulo. Então eu reescrevo isso escrevendo que o y de x, elevo tudo ao cubo. Tá vendo, gente? Para simplificar, ele pega esse monte de sinal e joga no C. Porque você está multiplicando. E o C pode ser qualquer um. Então ele pega todos esses mais e menos e joga lá no C. Tá? Y de x, eleva ao cubo, isso some. O x fica ao cubo. Aquele selinho eu elevo ao cubo também. Ele está isolando o Y. Esse C duas linhas que passou dividindo para cá. E esse selinho que passou dividindo, eu posso chamar de uma C três linhas. Ou seja, eu chego na expressão constante x ao cubo, onde esse x, essa constante, é qualquer, desde que não zero. E finalmente, a solução geral daquela equação é constante x ao cubo para x diferente de zero. Por que o x diferente de zero? Porque a equação original tinha divisão por x. X não podia ser zero. E a constante pode ser qualquer, de novo, qualquer constante, inclusive zero. Porque quando a constante é zero, essa função fica a função nula que satisfaz a equação original. A equação original, que era a derivada igual a 3 vezes a função sobre x, para a função nula da zero igual a zero. Então tem um jogo que a gente faz com a constante, que acompanha em cada passo o que aconteceu com o sinal dessa constante. Nesse exemplo começou com constante real qualquer. Ó, essa daqui é variáveis separadas. E eu vou passar, a gente vai fazer algumas aqui. Que eu não vou fazer exatas agora não. Vamos fazer agora. Pega o caderno aí, vamos ver vocês. Separei algumas. É para entregar? Você vai pegar, mano? Isso daqui é para vocês. É para vocês. Tô perguntando que... É o que a gente está aprendendo agora em equações separadas. Vamos resolver. Então vamos lá. Então vamos ver. Primeiro vamos ver. Porque depois, gente, a gente vai dar várias equações e vocês vão ter que decidir qual método vocês vão usar. Esse é o mais fácil. Então, os outros métodos também resolvem esse tipo de equação. Só que esse método que resolveu é o mais fácil que tem. Quando cair uma variação, vocês vão decidir qual método usa. Nesse caso aí, E aí, você acha que é separado? sim. Posso poder o dy dividido por y ao quadrado, Qual? dy dividido por y ao quadrado e x dividido por y. Dividir? No caso, Como que vai ficar então? Vamos lá. Eu vou fazer a primeira e a outra vocês falam das outras. y ao quadrado é y com x dx. Y ao quadrado dy igual a x dx. Aí, é que ele não falou, mas olha só, é muito prático isso daqui. Como já tem o dy e o dx, o que falta colocar integral, não é? Então eu aplico a integral nos dois lados. É isso, entendeu? Simplesmente isso. Então eu consegui separar o y para ficar junto do dy e o x para ficar junto do dx. E aí eu tenho uma igualdade, então eu aplico a integral nos dois lados. Que nem o professor falou, tem uma maneira de por que fazer isso.
E aí? A gente só vai arrumar agora, acabou. Já acabou, agora a gente só vai escrever essa expressão aí. Você sabe a diferença de maneira implícita e de maneira explícita? Explícita é quando eu falo, ó, Y é tanto. E implícita é quando eu não consigo separar o Y do X. Aí vai ficar junto e misturado, vocês vão ver. Então, como que eu posso escrever aqui? Eu coloco, tchau. Coloco 6 aqui. Não sei. Ou passo 3 para lá. Vamos passar o 3 para lá. Pode passar o 3. Então vamos lá. Vai ficar como? 3 multiplica x ao quadrado por 2 mais 3c, né? Ah, tá. Só que aqui é aquele negócio que a gente faz. É que a 3c representa um número. Então eu posso chamar isso daqui de uma outra letra, só para simplificar. Então vai ficar como? Y ao cubo igual a 3 sobre 2x ao quadrado mais k. Aí você pode pôr assim, onde k é igual a 3c. Esse c pertence aos reais. C pertence aos reais, é um número qualquer, tá? Não tem aqui, o C não tem problema, é real. Se é real, esse K também é real. Então tá, o que eu posso fazer? Tá, então o que fica Y igual a... Tem que pôr mais ou menos? No cubo? Por quê? Só vai quadrado, né? Uma raiz assim. Então, essa daqui é a solução e está explícita. Você sabe o valor disso. Simples, né? Essa é a mais fácil que tem. É separável. Você consegue separar o x do y. O que vocês podem fazer? Vocês podem colocar isso daqui no GeoGebra e ver lá a solução geral. Essa daqui é a solução geral, hein? Solução geral. Porque são vários Ks. Vou deixar esse para vocês. Não tem medo. Com medo. O olho não é bom. Será que dá para separar? Mas aqui. Não é? Oi? Esse aqui, ó, daí o sobre dx é a mesma coisa. Y-linha? O que é Y-linha? Derivada de Y em relação a quem? Como tem um X aqui, você já põe dy dx. Se fosse um T, ia ser dy dt. Isso. Ó, variável independente e variável dependente.
viram separado? Y ao cubo sobre 3. Aí vai ser y ao cubo sobre 3. Você separou já? Você fala aqui, colocando ali. Colocar o dx com o dx e o dy com o y. Essa daí Mas como? Essa daí não tem como não, ó. Tem? Não tem? Vai fazer o inverso, né? Que foi multiplicando, que vai ser dividindo. Você pode passar, você lembra que ele falou, você pode fazer uma operação, passar isso pra lá, isso pra cá. Porque no caso dele tá mais dy dividido por y quadrado. Isso, dy dividido por y quadrado é igual. Mas a gente pode fazer isso? Pode. É que eu tava na dúvida aqui Mas agora. pode muito. Hã? Mas é aqui, ó. Você Nós fizemos isso lá, ó. A gente fez multiplicando. E ali tá multiplicando, ó. Essa parte a gente vai fazer dividindo. Aí vai ser o quê? X ao cubo sobre dx? Sobre Não, multiplicando. isso, x ao cubo, ó, passa multiplicando. Dx. Agora, Joga integral. integral em tudo. Integral aqui e coloca um C aqui. Ai, ai. Agora eu quero ver isso daqui, ó, quanto que dá. Vamos ver se vocês lembram. É igualzinho um polinômio qualquer. É igualzinho a esse. Nós vimos que essa daqui não é separável, tá vendo? Essa daqui não é separável, não tem como resolver com esse método. Tem que usar outro método. E aí, quanto que deu? Alguém gravou? Não lembra? dy sobre Quanto que dá essa integral? Como que a gente faz? Ó, sobre 2. A inversa. Ai, que legal. Agora que sai. é a mesma coisa. Como é que você faz esse aqui? Soma um, né? Soma um aqui e o mesmo valor põe embaixo, não é assim? Fui no carro pegar as coisas da Manaí. Lucas, onde é a sua loja? Minha loja? Você não tem uma loja? Ah, tem, mas é online. De coisinha importada, né? Eu tinha uma tabacaria que era. Eu lembro. Ela ficava em frente de Coreto. É daí. Ah, no prédio que funcionava a antiga Rádio Blitz. Aquele prédio, na parte de baixo. Só que aí, tem prédio lá tá vendo agora. E a rádio da tabacaria, ela. É de um senhor agora. Aí tem tabacaria ainda? Tem, chama Colemar, a gente vendeu pra ele. Antes do meu pai falecer, aí ele toca ainda, mas sim, Ah, mas quando seu pai faleceu? em julho do ano passado. Ah, do quê? Câncer. A minha verdade Na verdade, não foi por câncer, foi cirurgia, né? É câncer de embaixo do pâncreas. Conseguiu? Eu acho. Quanto que deu aqui? Menos y elevado a menos 1. Não, calma, passa, amiga. Como? Y Menos. elevado a menos 1. Menos 1. Não, Y elevado a menos 1. depois quando faz aquela regra, Isso aqui. a E embaixo menos 1. No denominador. E esse menos? Tira agora. Aí coloca no denominador menos 1. É igual. No caso aí, esse X a quarta menos sobre 2 quatro. pode pôr Y que é igual a
4, menos a mais, né? Vou fazer isso? Mas ali é expoente e o outro é denominador. Não. Calma, nós vamos arrumar isso aqui. Mas Como que eu arrumo isso aqui? Dá pra ficar. Eu tinha colocado menos. É menos Y, gente. É menos Y. Menos Y? É vale menos Y. Tá, e o que eu faço com esse Y elevado a menos 1? Vamos arrumar ele. Nós joga a fração. 1 Olha. sobre Y dá lá. 1 sobre Y, né? 1 sobre Y com menos aqui. Ah, fez o inverso. Igual a x é quarto sobre quarto mais c. X a 4 sobre 4 dá 1, né? Forte, né? É, vai multiplicar. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Ah, eu posso fazer assim, né? Passar esse Y pra lá e esse daqui pra cá. Será que dá? Fica bom? Vai ficar Eu quero isolar o Y, eu quero uma expressão explícita, não implícita, assim. Eu quero saber qual é o valor de Y, Ah, né? E aí? Eu vou passar isso pra lá, vai ficar Y aqui. Aqui é o menos. Vou passar isso pra lá. Esse aqui eu vou pôr tudo pra baixo. Depois vocês me ajudam a arrumar isso aí. E a Sara vai. Achei o valor de Y, mas vamos arrumar isso aqui. Não tá bonito assim? Não, tá Só não. vai dar lá na frente. Tá, vamos arrumar isso aqui. Agora, tudo isso aqui é álgebra só, tá? A gente só tá arrumando. O nosso cálculo acabou aqui, ó. Aí aqui a gente só tá arrumando e tentando escrever a solução de maneira explícita. Como que eu arrumo isso aqui? Acha o BC. É Mas menos na Y. última, por que você não virou daquele jeito ali? É passou Eu sabia falar disso. rapidinho. Você sabe qual é a solução? A solução é o Y, não é a função. Mas no caso, ela isolou só o termo Y. Não entendi. É. Porque como tá. Da onde que você Passou o Y passou multiplicando A e minha dava 2 solução é o Y. Sim, Eu quero saber qual é o valor disso. Sim. Vou até chegar a Y igual a isso aqui. Sim. Beleza. Lá estava 1 sobre Y. Sim. Então, é o inverso do que eu tenho. Eu quero saber Y. Eu tenho o inverso. Só eu inverter tudo. Eu posso pensar assim. Eu tinha isso daqui, eu inverto tudo. É outra maneira de resolver. Vocês conseguem enxergar isso? Se eu quero saber o valor de Y, se isso aqui é o inverso de Y, então eu inverto tudo. Vocês conseguem? Tá. Agora Só que aqui eu estou fazendo sem esse pensamento. Não, mas De, deixa- é só inverter tudo. Sim, Pronto. eu tenho. Eu inverto isso aqui tudo. 1 sobre isso. Agora eu entendi. 1 sobre isso é o inverso disso. Vocês concordam? Tá vendo? É como se imaginasse um embaixo até, ali, ó, da fração. Então agora como é que eu arrumo isso daqui? Tira o MMC mesmo. Não, no caso assim, é muito Será que difícil. precisa? Porque esse C é um C qualquer, né? Eu posso pôr 4 aqui de qualquer maneira. Mas como que ficaria? Como que vocês fariam? Vamos lá. Muito Quero ver como é que vocês fariam. É, Só arruma aquilo ali. Menos 1. Y igual. Eu posso colocar o Y aqui, não tem problema, né? Mesmo ele estando do lado de lá, eu colocando do lado de cá, não tem problema. Tá? Menos. Embaixo. Vamos só arrumar isso aqui. Já tem que levar você daí. Ô, gente, Faz o. É caminho de São Paulo. aqui coloca 4. 4 dividido por 4 1 É x ao cubo aqui? Não, Tirar quarto. X a quarta? Mais 4C. mais pra ser, isso. Tá, e aí? Eu falei, Esse 4 aqui, sobe, conserva esse e inverte esse, Isso, né? exatamente. Vai Um sobre ficar um, aqui um sobre menos 1 vezes 4 que multiplica Isso. x a 4 mais 4c. Isso. Certo? Beleza? Então, quanto que deu? Menos 4 sobre x a 4. Isso. 4c, então eu posso trocar qualquer letra? Tá. Pode colocar. Mas. Mais tá. Pronto. Esse Esse K, o que pode... Esse K, ele não... Linda demais. Ele vai ter umas certas condições, né? O K igual a 4C. 4c. Esses gatos. Jesus. Então, essa aqui é a minha solução geral. Como que eu faço para saber a solução particular? Só se eu desse uma condição inicial para vocês. Eu falasse assim, olha, esse problema, eu quero que o
mesmo? Vai, Alberto. Calma. Nós temos que dar uma liberada. Ó, rapidinho aqui, eu dei essa condição inicial. Qual que é o valor de K? Y de 0 é 4. Seria um ponto, aquele ponto que a gente coloca lá no GeoGebra. No x0 no y4. Então, 4. Nossa. Ó, substituiu. Ô, meu filho, não acabou a aula não. Ó, eu dei uma condição inicial aqui, tá? Tchau, gente. Tchau, até a próxima aula. Se o x for 0, o y é 4. Aí eu substituí o y é 4, o x é 0. Quanto que dá o valor de K? Onde também é fácil. É, já acho que aqui embaixo. Mas usando um, não fala? É, então, né? Gente, vamos aí quanto deu esse? 4 igual. K igual a menos 1. Sim. Então você achou uma solução. Portanto, y igual a menos 4 sobre x à quarta menos 1 é a solução particular. É aquela solução que passa nesse ponto aqui. E esse aqui é a solução geral. Certo? Certo. Nossa, hoje eu não sei o que foi pior. Ficar em pé amanhã inteiro sentado atrás do TV. Gente, tá fácil, né? Então, Fácil assim, não. eles Não, vocês acharam difícil esse? Não, Qual que é o problema? É só integral e arrumar depois. vai pensar, né? Vocês têm que analisar para saber se ela é separada, você tem que ver se vocês conseguem separar. Então, o problema é saber o caminho da gente vai Isso. Na próxima aula a gente vai ver um outro método. Eu vou passar uma lista para vocês, tá? Umas 4 atividades. Essa é só para condição inicial, tudo bonitinho. Vou passar lá no grupo. Aí, que gato quer muito alguma coisa aqui na relação. Gente, esse gato é muito meloso. Lá vem curtindo. Gente, tchau, acabou a aula. Tchau. Tchau. 3 pessoas, 2 já foram embora. Maraísa e o Poder. Odério. Vou fazer a chamada.